Ele vai tratar um pouco dessa questão então da crítica teológica conservadora em cima dessa questão então do espetáculo, digamos assim, do pecado em contraposição à doutrina bíblica tradicional, né? Vamos colocar dessa forma. Então, as igrejas se afastam dos princípios bíblicos milenares, adentram a lógica do mercado e também os valores mudam, né, de uma forma que se adeque a essa questão mais feminina. Então, dentro dessa lógica do mercado aí, quando se adota isso, ao invés da igreja, assim, o fiel, né, de se converter a Deus, e aí ele vai e segue então a religião, na verdade é a igreja que utiliza métodos para então buscar esses fiéis, né, e aí transformá-los então em consumidores e obter audiência. Então, e assim, se valendo muito, inclusive, desses testemunhos grandes, desses influencers, porque a questão é o marketing que choca e que gera cliques. A questão é o quanto que determinada coisa vende, né? E principalmente vindo de influencers famosos, você tem justamente isso, porque assim, a conversão de alguém comum não tem esse poder, né, de alcance, digamos assim. Ela não vende, ela não dá clique, não dá hype. Agora, a conversão de alguém que tinha uma certa relevância, principalmente, né, uma vida muito mais depravada, aí sim, aí dá um hype muito alto. Entende? Então, isso acontece bastante. O testemunho ele deixa de ser uma confissão de arrependimento para se tornar um tipo de infoproduto. Entende? Que aí é quem vai estar ganhando com isso. Basicamente a igreja, né, os líderes, a pessoa que vai estar utilizando disso, né, desses recursos. E assim, quem sai perdendo disso tudo é o próprio Deus, né, digamos assim, porque a igreja ela não cresce, ela incha. Entendeu? Tu tá lidando só com o número de pessoas, mas não com, assim, qualitativamente, né, pessoas que realmente buscam a Deus. Lá no livro de João, no capítulo 4, quando é falado ali daquela conversa entre Jesus e a mulher samaritana, ele simplesmente diz, não adorareis a Deus nem nesse monte, nem em Jerusalém. Entende? Mas vem a hora e chegada em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Quer dizer, não é uma igreja, uma instituição, né, que você deva adorar lá. Porque, de fato, chegou o dia, entende? Chegará o dia em que nem em Jerusalém, né? Tanto faz se você vai buscar adoração em Samaria, ou então em Jerusalém, né? O lugar não está importando muito. A questão é que Deus procura os seus adoradores, entende? E detalhe, ele repete várias vezes ali o nome do Pai, porque o Pai de fato é o único Deus verdadeiro, entendeu? Nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, mas vem a hora e chegada em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Dentro do ambiente religioso atual, né, o que aponta muitas vezes valores religiosos em contraposição à questão bíblica, são esses aspectos que vêm com a transição então, do logos, né, que é a razão, a disciplina, para a questão da emoção. Entende? Um evangelho terapêutico que vai servir para massagear a ego, né, de pessoas que não querem mudar, mas elas querem conforto, né, acima de tudo. Então, assim, não tem um arrependa-se de fato, né? A questão é simplesmente você é uma vítima das circunstâncias, né, e Deus, ele tem a obrigação de, tipo, curar a tua vida, entendeu? De tentar meio que sanar os problemas dos pecados muitas vezes que as próprias pessoas causaram. Fora também que na perspectiva bíblica tradicional, né, em passagens como Isaías 3,12, dentro desse contexto de feminização, ali fala lá que o meu povo são crianças, né, os opressores do povo são crianças e as mulheres dominam sobre ele. Entende? Um sinal completo do total abandono divino, né, em relação a condução, digamos assim, dos ministérios da própria igreja, porque hoje em dia o número de líderes pastoras, entende, é muito grande, e vão estar liderando as igrejas, e não é à toa que tanto que até foi feito um vídeo, né, até algum tempo atrás, pegando uma dessas grandes pastoras, e aí ela, não, eu vou orar pelo fulano de tal, né, quando ia ver o cara era rico, já tinha tudo, né, uma família bem estruturada, etc, mas tipo, o cara comum, ele nunca vai ser visto dentro, né, do meio religioso, quando tu tem essas mulheres sendo pastoras, entende? Porque para elas o que importa não só essa questão da mídia em si, né, da natureza delas, de relacionamento e tal, né, em contraposição à doutrina, mas você vai ter também esse aspecto de que elas vão estar considerando só a gente destacada, entendeu? Como sendo importante. Entende? É como se o seu Zé ali da feira, não, esse cara não é importante. Entendeu? Ou até mesmo moças que não têm assim tanto hype, então tanta
tanta, digamos assim, relevância, não vão ser muito bem consideradas, entende? A questão é muito mais as pessoas do topo, entendeu? Porque aí dá hype, dá mais alcance, né? É mais fácil crescer a igreja e aí o pessoal comum vai ficar de lado, né? Tanto faz ser homem ou mulher, né? Mas essa é a tendência, entende? É a mesma coisa da política. Quando o homem entra na política, ele faz leis para todo mundo, entendeu? Em todas as áreas que tinham que ver, até mesmo na ciência, né? Em vários campos de atuação, o homem sempre foi relevante porque ele pensa que são gerais. Então é o que vai beneficiar todo mundo. Agora, quando são elas só pensa em mulher, entendeu? Só pensa... são leis para pró-mulheres, são pesquisas pró-mulheres, entende? Nada assim, tipo, que vai, digamos, abençoar, né, todo mundo, mas é só um grupo restrito ali em detrimento dos outros, entende? Geralmente falam que, isso daí é machismo e tal, mas pode pegar qualquer área, não precisa ser só religiosa, você vai ver isso, entendeu? Essa questão de noção de simplesmente se colocar em ênfase, né, sempre ou o pessoal do topo, ou então focado só em mulheres. Mas não assim contribuições gerais, né? Tanto que até mesmo aquele livro da Esther Vilar, do Homem Tomado, ele fala disso, entendeu? E também se tu pegar As Mulheres no Divã também, da Cláudia Pacheco, fala da psicopatologia feminina, entende? Que vai focar muito, e não em áreas gerais, né, no benefício de todo mundo, mas em um grupinho específico, né? Que nem são todas as mulheres, que ainda tem a competição ainda, né, dentro do grupo delas. Mas tu vai ter muito disso, entende? Na igreja é pior, né? Então, a questão dos privilégios só para alguns, entendeu? Destacados, e aí os outros, não, eles que se virem, entende? Agora, quando você fala sobre esses testemunhos pornográficos, essa questão dessas mulheres aí, existem casos aí de uma promiscuidade extrema que eles ganham palcos imediatos dentro dessa questão, então, da mediatização, né, digamos assim, do testemunho. Então, assim, uma promiscuidade extrema, isso daí ganha palco. E, inclusive, assim, esse caráter de maturidade, né, dessas pessoas que estão simplesmente se convertendo, entre aspas. No vídeo anterior, né, foi mostrado, de acordo com o livro de Timóteo, você não pode colocar neófitos, né, ou pessoas recém-convertidas como líderes, ou então como um tipo de bastião, né, da moral e dos bons costumes para os próximos. Sem que se passe, obviamente, um tempo, né? E tem lá o exemplo de Paulo, que ficou 3 anos na Arábia, tem vários outros exemplos de pessoas que ficaram reclusas, justamente para ter um certo tempo ali de, digamos, preparação, né? Vamos colocar dessa forma. E não mediatização, assim, imediata. Entende? Então, assim, muitas vezes, ao contrário do que essas pessoas fazem ou faziam, elas trazem, então, uma atmosfera, no caso, principalmente essas mulheres que se convertem aí, que vêm do OnlyFans, ou então vêm de outras plataformas, assim, bastante de promiscuidade, entendeu? Elas estão transformando a fé num tipo de atmosfera pornográfica. Porque aí ela vai ficar sempre retornando aquele ponto zero, né, digamos assim, que ela tinha no passado. E aí, como já tinha hype no passado, então volta a ter hype de novo, é como se fosse tipo um relooping sempre, entendeu? E aí as pessoas dentro da própria igreja aí, elas vão estar sendo submetidas a esse tipo de ambiente. Então o foco não é a santidade de Deus, mas é uma performance, entendeu? Performance passada, o que eu era, o que eu fazia, com quantos caras eu dormia, entende? E, infelizmente, assim, grandes convertidos, eles sempre, biblicamente, passam por anonimato. Sempre, entendeu? Então, assim, não existe esse negócio de transição de set de filmagem adulta e o altar e púlpito de igreja, isso daí é brutal, entendeu? E todos são os que permitem isso, porque aí, biblicamente falando, eles estão exaltando o pecado, estão dando holofotes pro pecado. A pessoa não se converteu de fato, ela quer apenas, tipo, ela vai continuar com os seguidores dela do passado, mas os seguidores novos, né, que são cristãos que pensam, né, que houve arrependimento de fato. E essa ideia, então, de que Deus de fato perdoa o pecado, mas só que ele não tira as consequências, né? A igreja tira as consequências, infelizmente. E assim, eu tava até vendo na aba da comunidade, ou então em algum... Não me lembro onde, né, o rapaz comentou, para fazer um review daquele caso lá da Sarah Stock, né, que era conhecida muito bem na indústria adulta como Sarah Jane, né, um negócio assim. E aí simplesmente um estudo de caso que vai ilustrar bastante, né, isso que está sendo dito, né, essa questão da mediatização, dessa transição rápida, né, da pornografia para o altar, né. Assim, um negócio extremamente rápido, deu raiva, até mesmo católicos, evangélicos, né, promoveram essa questão,
Porque tu vai ter então uma tensão entre a conversão individual e esse espetáculo midiático que a igreja moderna ela promove, sempre com vistas ao seu crescimento, né? Não é o crescimento, é o crescimento material e não espiritual. E existem alguns pontos aí que poderiam ser analisados nesse sentido dessa história aí da Sarah Jane, né? Ou Sarah Stock, né? Com esse suposto arrependimento e vinda para a igreja, entende? Que é o caso extremamente divulgado, entendeu? Então, assim, ela passa a crer, né? Só que, assim, isso tudo atrelado, então, ao que se fez no passado. Então, a igreja, os podcasts convidaram ela, entendeu? Fofocaram, assim, continuamente, né? E obsessivamente nos detalhes da vida pregressa dela. É tipo, tu pegar o pecado dela ali, ou os pecados, né? E tu vai dar um close neles, em cada um, assim, em detalhes. E aí, podcasts evangélicos, justamente fazendo isso, criando uma dinâmica de pecado como conteúdo, entendeu? E que nem eu falei no vídeo passado, isso daí é um baita de um contra-exemplo para mulheres jovens que estão se guardando, porque elas veem assim, cara, essa daqui ganhou dinheiro a rodo com a indústria pornô, com um monte de coisa, não, se converteu e aí a igreja tá passando pano, entendeu? Porque foi feito e ainda tá dando close nos pecados dela, e aí dando mais hype, gerando mais seguidores. Então, qual que é o incentivo moral, eclesiasticamente falando, para eu continuar vivendo a vida que eu tô? Entendeu? Não é melhor eu ir lá pra fora e viver o que eu tenho que viver e aí depois me converter, né, entre aspas, e arrumar um betão pra casar? Não, muitas vão... É o exemplo, né? Tipo, a outra fez, não, vamos fazer pior. E aí depois é só dizer que tá arrependido, que a igreja, ao invés de condenar, né, de procurar falar a respeito, né, dessas questões de forma contra, extremamente negativa, não. Na igreja vai dar holofotes e mediatizar tudinho. E vai crescer com isso, né? E eu também. Então, assim, é um caso assim, muito brutal essa questão. Então, de você pegar o pecado como conteúdo e a fé nessa questão, então, de ser um tipo de encerramento áspero. Entendeu? Um encerramento, assim, rápido, digamos assim. Fora também que alguém que vem de um ambiente onde a atenção é moeda de troca, quando tu dá mais atenção ainda no podcast, ou então até mesmo no púlpito da igreja, isso daí simplesmente dá um hype maior ainda nessa questão da atenção, tá? Porque aí tu coloca homens e mulheres, no caso, para ficar contemplando aquilo. E o risco é que o arrependimento ele não gere assim, uma descrição, né, de fato, tá? Mas simplesmente é uma mudança de nicho nesse sentido de audiência. Então isso vai acontecer muito, entendeu? Nesse caso da Sarah aí, a gente pode perceber que a transição entre o anúncio de conversão e exposição, né, como exemplo, foi imediata. Entendeu? É só pegar os vídeos da internet, aí tem uns vídeos do canal da Pure, né, que fala um pouquinho disso, né, quando você vai ver ali, só que tá em inglês o canal dela, tem umas traduções em português aí que os caras fazem, mas mostra, entendeu, que o tipo de vamos colocar assim, de veneração que tanto católicos e evangélicos, né, fizeram quando houve a suposta conversão ali dela. Entende? Então, assim, uma transição imediata, né? Foi sair do set pornô lá para o púlpito, assim, rápido. Principalmente ignorando a necessidade de cura psicológica e também discipulado silencioso. Então, assim, alguém que passa traumas, exposições extremas nessa indústria aí, o que acontece? Elas precisariam de um certo tempo reclusas biblicamente, anos de recolhimento para reconstruir, digamos assim, uma identidade. Entendeu? Então, assim... eu até dei o exemplo do filho pródigo, né? Quando volta pra casa do pai, né? Não volta com tapete vermelho, com um monte de coisa ali, pelo menos assim na mentalidade dele, né? Ele simplesmente pega e... não sou nem digno de ser chamado seu filho, entendeu? Tipo, tu não tem que me tratar como filho, tu tem que me tratar no máximo como um escravo. Então, assim, o cara fez a coisa errada, mas estava disposto a simplesmente abdicar, né? De tudo aquilo que ele tinha outrora na casa do pai. Então, assim, tu vai ter muito essa questão da lógica do rebranding, né? Eu até falei no vídeo passado. E principalmente do ganho financeiro, porque, assim, embora não se possa julgar o coração, né? Tu tem os fatos materiais. Então, assim, o testemunho vem acompanhado de uma presença digital. E aí levanta essa questão da monetização, né? O quanto dinheiro que a igreja ganha e essa pessoa ganha. Principalmente aqui no caso dela, né? Em específico. A Bíblia recomenda que o novo convertido não seja colocado em posição de destaque. Isso daí repetidamente, né? Tá lá em 1 Timóteo 3,6. Tá? O que acontece assim, de fato, né? O mercado ele consome a narrativa da tal da ovelha perdida que voltou. E aí toda a passação de pano, né, em torno.
No caso da Sarah Stock, ela se torna uma figura, né, que transita entre o testemunho e a influência digital. Então, uma moça de mídia. Entende? Se a conversão serve para manter os seguidores e atrair novos, né, sob a bandeira religiosa, isso daí cai exatamente na lógica de mercado. Entende? Porque tu usa então essa pessoa midiática, né, com sua vida promíscua, para então gerar hype de um lado e engajamento do outro, né? Assim, hype porque o pessoal de fora vai estar observando. E aí, obviamente, vai crescer redes sociais, vai monetizar e tal. E do outro porque vai manter o engajamento do pessoal que já está na igreja, né? E principalmente aqueles que estão errados, que vão aplaudir e vai estar tudo certo. E infelizmente o contraste é brutal com o arrependimento bíblico, porque se a gente comparar figuras bíblicas que tiveram passado com desonra, elas geralmente buscavam a obscuridade, e essa questão da discrição, assim, acima de tudo, o foco sempre foi no serviço, tá? E o apoio silencioso à igreja. E no caso moderno, o eu, ele vai continuar no centro, entendeu? Então a narrativa é: não olhem para Deus, né, que é santo, não, olhem para mim. Vejam como eu era famosa no pecado e agora eu sou famosa hoje na igreja. Entende? É muito, muito brutal a situação. No caso aqui da Sarah Stock, né, isso daí revela muito sobre o estado atual das igrejas. Muito mais sobre as igrejas do que sobre ela mesma, porque assim, se a igreja está aceitando é porque a igreja está errada. Então, assim, essa questão de uma instituição feminina, né, feita por validação social, troféu de celebridades, e principalmente a igreja mesmo é que dá palco, entende? Para alguém que tem um passado extremo e dá um palco assim extremamente rápido, entendeu? Barateando a graça de Deus, fazendo parecer que a conversão é um banho de loja. Tipo, beleza, tu fez a coisa errada, né? Levantou a mão, disse que aceitou Jesus e acabou. Ou então tu vai lá, se batiza, né? Toma um banho e acabou. Entendeu? Além disso, ela confunde os fiéis, né? Porque passa a ideia de que o caminho para a influência na igreja pode ser encurtado, e tudo através de um pecado escandaloso. Então, é só tu cometer um pecado assim muito brutal, muito, assim, pecados, né, entre aspas, e aí depois que tu se converte, tem todo um hype lá em cima. Entende? Então, assim, se o arrependimento ele não produz de fato o desejo esquecido pelo mundo, né, a ser conhecido apenas por Deus, ele pode ser apenas um tipo de mudança de figurino, que é o que acontece na maioria dos casos, tá? Então, assim, tem coisas nessa história, principalmente da Sarah, que não vão mostrar isso. Entende? Tem a outra lá, acho que é Sarah Winter também, entendeu? Outras atrizes pornô aí, conservadores patriotas, né, até se candidatando pra política. E o gado votando, né? Esse caso aí da Sarah Stock, né, quando ele é analisado sob uma lente bem psicológica, ele carrega geralmente camadas bem subliminares que a maioria dos fiéis não vão perceber assim de bate-pronto. Essas entrelinhas que sugerem mudança muitas vezes simplesmente vão tocar nesse ponto da estética e da estratégia aí do marketing, dentro de uma estrutura espiritual já corrompida. Então o que vai acontecer? Tu tem, como o culto é do eu, né, propriamente dito, o eu antes e o eu agora. Então tu vai ter esse mecanismo aí de que subliminarmente a pessoa ela não abandona o vício na atenção do público. Ela vai continuar mantendo o tal do narcisismo dela. É um incentivo, na verdade. Então, basicamente, antes ela recebia dopamina através de validação sexual, né, e relações sexuais intensas. Só que agora é através da validação moral, né, do suposto, da suposta conversão, da admiração, então da coragem de mudar, né, tudo assim, suposto ou suposto. Então, assim, basicamente você vai ter o sinal então de que a pessoa ela não consegue ficar em silêncio por um longo período, ela tem que ir e ser alimentada pela audiência, onde o eu, no caso, continua sendo o protagonista da história, e Deus aí é mero coadjuvante. E o pior é porque representa mal o caráter de Deus para as pessoas de fora, porque mostra um Deus extremamente permissivo, que tipo, tu faz o que tu quer e não tem consequência nenhuma. Então, fora a ordem de Jesus mesmo, calcada a pés, né, pisada aos pés, o vai e não peques mais. Só que a pessoa vive agora na mediatização, transformação da vida pregressa em conteúdo, e não há um abandono de fato do pecado, mas você vai ficar relembrando o tempo todo e monetizando, né, em cima disso. Fora a sexualização do testemunho também, né, esse gatilho mórbido, né, digamos assim. Então, quando a pessoa ela detalha, né, em podcast que ela faz, tanto números, práticas, bastidores, né, que nem eu falei daquele testemunho lá do camarada que ficou roubando, a pessoa ela mantém tipo, o espectador conectado à sua imagem sexualizada. Então, subconscientemente, se a gente fosse pegar o público, ele continua a visualizá-la naquele contexto, quer dizer, ela é a tal da ex-atriz pornô. Não tem, assim, uma nova, digamos, percepção, uma nova identidade, né, que é colocada, mas como pelo fato de estar sempre colocando holofotes ali,
todo mundo ainda vai imaginar ela nas cenas, entendeu? Pra quem assistia, entende? E aí ela ainda vai estar ali atrelada à produção de conteúdo adulto. Então isso daí acontece. Essa questão subliminar perversa que assim poucos vão perceber. E aí esses detalhes, então, quando se dedica, né, a se falar sobre números, sobre práticas, bastidores, a pessoa vai manter, então, o engajamento, digamos assim, em forma de atenção, né, a essa imagem sexualizada. O púlpito fica sendo usado ali e as pessoas visualizando, então, a pessoa naquele contexto, né, da vida pregressa. Então, a forma de manter, digamos assim, o branding de atriz ativa, só que ao mesmo tempo cria um rebranding nesse sentido de, não, eu mudei, né? Então, assim, ó, questão de liderança, né? A mulher convertida rapidamente se torna uma mentora ou autoridade para outras mulheres, né? Aí tu pensa, uma ex-atriz pornô dando conselhos de como construir uma família, entendeu? É muito louco. Até mesmo no vídeo aí que eu fiz lá do Escolha Esperar, né? Eu coloquei lá um vídeo lá de uma moça falando e pregando castidade, entendeu? Que tem que conhecer as pessoas na obra de Deus e tal. Só que infelizmente, tipo, tu tem vários vídeos assim, duvidosos, né, por fora. Então é complicado. Tá? E aí sendo o bastião da moral, dos bons costumes, né? É bem similar àquela novela da Globo lá que os caras fizeram lá da década de 30, né? A tal da Gabriela, que tinha lá aquela personagem, a Dona Doroteia, que foi uma ex-prostituta, mas aí na velhice não era o bastião da moral e dos bons costumes da cidade, né? E todos os pecados que estavam lá para apontar e tal, tendo vivido a vida, que nem dizia lá o Coronel Coriolano, tendo vivido a vida, entendeu? Simplesmente dançando e sendo garoto de programa assim, nos cabarés da época, né? Então, essa questão aí acontece muito, né? Quer dizer, quando tu tem uma convertida assim, geralmente elas tendem a ser as mais moralistas, assim, de todas. Sem julgar todo mundo mesmo, e elas estão certas, né? E se tu tá falando contra o testemunho delas, é porque tu não é um convertido a Deus, entende? Mas na verdade, a questão é simplesmente ver o rebranding, né? Que aí tu tem essa relação de vítima em relação à ideia de culpa. Então, nas entrelinhas desses testemunhos modernos, né, você tem então essa questão de que raramente se ouve a palavra rebeldia contra Deus. Então a narrativa é construída para que ela pareça uma vítima do sistema, né? O culpado é sempre o Satanás, sempre a indústria, né? Como se a indústria fosse lá, amarrasse ela e levasse. Não, muitas dessas procuram, pô, elas gostam da indústria. Aí depois é muito fácil falar mal, entendeu? E outra, a indústria que paga, né? Então, assim, óbvio que depois às vezes ela não tem mais beleza suficiente para poder estar continuando na indústria, aí sai e aí tem que falar mal da indústria, entende? Sendo que foi a indústria que deu, digamos assim, essa oportunidade, né? E elas mesmas que vão, entende? Não é ninguém que obriga, não. Muitas gostam, entende? Então tem muito disso, tá? Geralmente a indústria adulta, ela tem um prazo de validade assim, extremamente curto, né? Já o mercado gospel, quando a pessoa adentra, ele é um tipo de mercado um pouco mais perene. E aí a comunidade conservadora, ela gera um tipo de, digamos assim, uma aposentadoria moral e também financeira, né? Porque os caras vão estar sempre consumindo. Então, assim, é aquela ideia até mesmo dá pra colocar esse negócio aqui em relação aos caras, né? Porque aí geralmente se convertem e aí arrumam um cara pra casar, né? Dentro da igreja. Ela tá buscando o quê? Zerar a quilometragem. Que a outra falou no final do outro vídeo lá que eu coloquei do último vídeo. Entende? Quer zerar a quilometragem, então o que vai acontecer? Vai estar querendo tipo uma aposentadoria. O cara é uma apólice de seguros. Ele tá ali pra simplesmente validar que ela de fato mudou, entendeu? E o pior de tudo é porque isso é contra a ordenança bíblica, visto que prostituta não casava de novo, ela ficava solteira. Então, assim, relacionamentos em série, se a pessoa fica, ela entra em adultério automaticamente, entende? O dever dela é ficar solteira. Vai, não peques mais, né? Disse Jesus. Então, assim, a indústria ela tem prazo de validade, só que o mercado gospel, ele atende essa demanda de aposentadoria moral e financeira delas. E principalmente se elas conseguirem consolidar esse objetivo de conquistar algum cara, digamos assim, fisgar, né? Então iludir algum cara que tenha recursos, dinheiro, ou seja, algum concursado dentro de alguma igreja. Fora a segurança da vida social também.
Entende? Que isso aí vai meio que limpar o passado, né? Então sempre que alguém trouxer à tona, né, o que fez, geralmente essas pessoas trazem um exército religioso, né, que vão defender não só ela, mas às vezes até as práticas, né, cometidas no passado, dizendo que ela é uma nova criatura e tal. Então infelizmente isso daí vai acontecer, tá? E vai estar de acordo com essa questão da tradwife, né, que é o fenômeno de conversão de ex-atrizes pornôs, influenciadoras, né, do OnlyFans no caso, que vão justamente se encaixar nessa estética e nesse movimento, né? Quer dizer, elas querem ser esposas tradicionais. Então, assim, é um tipo de golpe para enganar a trouxa, porque assim, essas mulheres não devem casar de novo, entende? Não pode casar de novo. Já viveram a vida que tinham que viver lá, né, que quiseram, e agora tem que plantar e recolher as consequências, que é simplesmente ficar solteira. Agora, ou no caso viúva, né, digamos assim, porque como naquela lógica de Romanos 7, todos os caras que ficam com a mulher automaticamente já são maridos dela, como a maioria ainda tá vivo, né, aí ela continua sendo casada com esses caras, entendeu? Espiritualmente falando. Então, assim, essa ideia de querer ser esposa tradicional, esposa troféu, né, dentro da igreja, vai colar só com gente que não estuda a Bíblia, com caras, assim, bobões, né, vamos colocar dessa forma, que vão estar aceitando a mulher que já transou com 1.113 caras, com 819 caras. Aí vão estar aceitando ela como esposa tradicional e achando que, não, ela vai ser um presente de Deus na minha vida e que vai me fazer feliz, né? Infelizmente, a maioria dos betões da igreja são todos uns carentes, entendeu? Ficam anos e anos no deserto ali, entendeu? Nada contra, mas essa carência absurda vai cegar eles em relação aos reclamos da própria Bíblia. E aí eles vão estar aceitando essas mulheres da forma que estão, entendeu? Simplesmente com esse rebranding, né, de imagem, de inclusive pensamentos, toda uma emulação de comportamento também, né, porque o vínculo é imediato que é feito. Então muitas vezes esses caras não vão estar nem aí, né, o que vai estar acontecendo, vão casar e achar que o que está caindo no prato deles assim é uma coisa que já nova, né, vinda da parte de Deus, quando na verdade não. Para uma ex-atriz, né, quando ela adota essa estética, é a forma mais rápida de sinalizar, né, ao público que ela mudou. Então geralmente se troca de figurino, e isso aí tem o objetivo de anular então a imagem interior, né, a imagem que as pessoas têm então em relação a ela, né, de hipersexualização do passado. Só que aí que tem a contradição, né? Enquanto a tradwife original, né, aquela que se guarda pro casamento e tal, ela preza pela discrição e pela vida doméstica privada, essas influências ou ex-atriz pornô, digamos assim, que estão se convertendo e que querem ser tradwifes, elas querem público, elas querem publicizar a domesticidade. Então tudo que elas fazem na vida é mediatizado. Isso daí é brutal, pô. Pega as influências cristãs hoje, entendeu? Quantas que tem, principalmente essas aí que tiveram vida promíscua no passado, inclusive tem vídeos na internet ainda, elas lutam pra tentar pagar, mas ali mostra o que elas faziam, entende? Então assim, o que vai acontecer elas não querem viver uma vida privada, digamos assim, com o marido ali. Tá certo que já tá errado, tá casando, tá namorando, mas não, tem que transformar isso em conteúdo, pô. São milhões de seguidores no Instagram, entende? E assim, os trouxas estão seguindo basicamente um holofote do pecado, achando que vão receber alguma bênção dali, entendeu? Quando na verdade não, se eles quisessem realmente aprender, deveriam aprender com a tradwife original, a mocinha que se guardou na igreja, que casou de forma certa, entende? Como são poucos exemplos e assim, geralmente essas moças assim, são tão discretas que não vão assim a ter muito holofote em cima, aí não dá hype pra igreja, entende? Aí eles têm que depender então de um amuleto espiritual que tá vindo, que vem de fora e que traz toda essa bagagem, né, de pecado, diz que se converteu e vai mediatizar agora todos os conteúdos. Então ela vai gravar reels, stories, né, sobre a vida particular, dizendo o quão feliz, né, com Jesus, entendeu? O casamento que ela arrumou, né, que foi um presente de Deus na vida dela, entendeu? Que é a destruição da vida de um cara, né, quer dizer, é mais um adúltero que vai estar ali se relacionando. E muitas vezes é um cara bobão assim da igreja, um indivíduo que às vezes não lê muito Bíblia para poder perceber esses detalhes, e vai estar aceitando, vai estar sendo o prêmio de consolação e o cara que vai estar zerando a quilometragem, entendeu? É como se fosse o atestado de que, tipo, todo o branding, o rebranding que foi feito, entendeu? Essa mudança de figurino, transição de público, não só foi validado, como está certo agora, entende? E se duvidar, essas gurias ainda estão na vida promíscua no passado. Porque se uma mulher que é acostumada a ficar tendo parceiros em séries,
Você acha que ela vai se aquietar? Entendeu? Não tem dessa, filho. Entende? Não tem dessa. Exceto se, de fato, houver um arrependimento verdadeiro, mas aí as pessoas já sabem as características certas. Então, muitas delas vêm se convertendo, querendo ser tradwives, mas não tem como. Entendeu? Elas assumem um papel, vendendo então a narrativa de resgate. E algumas vivem a vida promíscua mesmo, só que as escondidas, pô. Continua. Entendeu? Não mudou nada. E de vez em quando abre sempre algum escândalo aí, alguma coisa, que nem aquela tradicionalista lá dos Estados Unidos que até o Papa foi lá dar a bênção no casamento, tava traindo o cara com o chefe, entendeu? Desviveu os filhos lá do cara, que poderiam ter nascido. E beleza, a igreja passando pano. É complicado, entendeu? Então assim, mulheres desse tipo, desse estipe, tornam o troféu perfeito, né, para o movimento. É a prova de que o estilo de vida conservador é tão superior que pode domesticar ou limpar, né, quem esteve no ápice da depravação. E aí tem o lucro disso, né, porque abre portas então para venda de cursos de feminilidade. Quanto dinheiro, cara, não é ganho através dessa mediatização toda, entende? Cursos de feminilidade, curso de como obter um bom relacionamento, curso sobre submissão bíblica, sobre a cura, entendeu? Monetizando o próprio processo de conversão e principalmente detalhes da própria vida passada. Entendeu? Aí, tipo, uma pessoa que de fato não se arrependeu, de fato, simplesmente trocou de público, fez rebranding, entendeu? Mudou a imagem. Agora tá monetizando o processo de conteúdo, tá ganhando dinheiro em cima dos trouxas que acreditam em tudo isso. Entende? O pior é porque o meio da fé da igreja é assim mesmo, entendeu? Paulo disse que as coisas têm que ser feitas de forma racional, pensando. Só que nas igrejas tem isso? Não, é a emoção, é a conversão de momento. Ah, levantei a mão, aceitei Jesus, né? E a pessoa acha que é realmente levantando a mão, ela diz que aceita Jesus, né? É muito brutal. Além disso, assim, outro ponto também, né? Tem a inversão da modéstia, que vai acontecer muito nesses casos. Porque a modéstia de cristã é um tipo de resultado que, assim, de realmente um coração convertido, vamos colocar assim, né, de acordo lá com o 1 Timóteo 2,9, né? Só que aí nesse mito dessas tradwives que estão vindo, estão se convertendo, infelizmente a modéstia é a pior coisa que tem. Não, a questão é espalhafatosa mesmo, é a modéstia em cima da performance, entendeu? E da mediatização do conteúdo. Então geralmente elas se formam, quando vai pegar as vestes delas, né, recatada, postam foto orando, entendeu? Tudo com foco em atrair o olhar para si mesmas. Uma motivação subliminar que permanece muitas vezes e que traz esse desejo antigo de ser admirado, validado, entendeu? Então, assim, é uma questão muito complicada lá. Nesse contexto da tradwife aí, a liderança espiritual delas é disfarçada. Elas vão estar orientando um monte de moças da igreja. Mas aí eu pergunto, né, se orienta com a palavra ou com o exemplo? Elas estão ensinando literalmente via exemplo de que vale a pena. Tudo que foi feito no passado compensou. E assim, dependendo do cara com que elas casem, né, quando estão na igreja aí, isso daí é uma confirmação, entendeu? Do nível de decadência, digamos assim, espiritual das igrejas. Só que isso daí vai, no caso para elas, é um sinal de grande vitória. Como se fosse possível enganar Deus, entendeu? Fazendo rebranding, mudando, né? Então, assim, geralmente essas mulheres se chamam de pastoras, elas agem como influenciadores espirituais, inclusive ditando o que os homens têm que fazer e que não têm que fazer, contrário à ordem de Paulo, né, que a mulher aprende em silêncio na igreja, e se quiser saber de alguma coisa que pergunte em casa pro marido, entendeu? Porque é vergonhoso pra mulher falar em público na igreja. Entende? Não estão seguindo isso, mas não, influenciando todo mundo, ensinando outras mulheres a serem submissas, mas elas mesmas estão na linha de frente, gerindo carreiras públicas e ganhando dinheiro com a imagem, com o passado. Fora a submissão de fachada, né, que mantém a mulher no controle da narrativa e também no controle das finanças. Então é muito brutal o que acontece, né? Se a gente fosse comparar no caso da tradwife aí com uma pessoa que realmente se arrependeu, geralmente a pessoa que se arrepende de fato, ela busca um anonimato, ela é motivo muitas vezes de vergonha, entendeu? Fica quieta, entende? Tipo, ó, fiz isso e isso, não tem direito de falar nem nada. Vamos parar aqui, aquietar mesmo de verdade, tá? O lar e o serviço à igreja local, então não vai ter mídia, não vai ter nada. E principalmente não vai buscar ser notada, né? Ela quer muitas vezes apagar de fato o passado, e para isso tem que apagar a imagem pessoal. Quer dizer, ela quer praticamente, né, em termos de exemplo, é o eu diminuindo e Cristo aumentando. Entendeu? Uma pessoa que vai falar menos,
e vai procurar ficar um pouco mais reclusa, entende? Um pouco mais discreta, nada de mídia, né? Mas só que a performance da tradwife, por isso que assim, muito cara vai ser enganado mesmo. O tanto de esquerdista cheio de tatuagem, de mulher assim na vida mesmo, se convertendo, simplesmente para ter a justificativa de que precisa de um cara para casar. E esses caras nas igrejas, tudo cheio de testosterona, digamos assim, com testosterona baixa, e assim, não vão estar raciocinando biblicamente, vão estar aceitando. Tá certo que muitos acordaram, mas uma coisa é você conhecer o caminho, outra é percorrer. Tem muito cara que, se alguma mulher dessas aparecer, ele é o primeiro, né, a ir lá e casar. Entende? Então, assim, essas tradwives atuais, elas buscam engajamento e viralização. Elas são ferramenta de marketing, até mesmo storytelling também, que contando a história do passado, essas coisas, foco na audiência digital, né? E essa monetização do estilo de vida passado e também do estilo de vida atual, nas mídias sociais. E o foco é sempre o exterior. Sempre, sempre. Nunca vai ser o interior de nada, senão realmente teria um problema. Aí qual que é o cavalo de Troia nessa questão toda? Tá? O maior perigo subliminar é que essa transição toda introduz valores de entretenimento dentro de uma estrutura conservadora. Veja, não é uma estrutura conservadora bíblica, é por isso que eu falo pros caras, não seja conservador, porque senão você vai se ferrar, entendeu? Seja bíblico. Porque no caso dos conservadores aí, eles vão aceitar essas figuras como líderes de opinião, vão aceitar esses símbolos de virtude imediatos, né, após conversão. E aí o movimento e as igrejas deles vão validar a ideia de que o caráter não precisa de tempo para ser provado. Entendeu? Tipo, o caráter da pessoa não precisa de tempo. Ela não, isso daí não precisa. Entendeu? Barateando a fé, transformando a graça de Deus numa graça barata. Entende? E faz todo sentido, porque eles dizem que a lei de Deus foi abolida, né? Pior ainda. Então basta apenas uma mudança de estética e de vocabulário, tipo, lavou tá novo, ou então banho, batismo ali, acabou. Entende? Então, assim, é uma ferida central. A comoditização da virtude. Quer dizer, vamos transformar a virtude numa commodity. Né? Se um OnlyFans vende, no caso, a fantasia da disponibilidade sexual total, esse movimento de tradwife dentro das igrejas aí é a fachada. Vai vender a fantasia de pureza e da ordem doméstica. No fim das contas, tudo produtos para consumo aí desse pessoal, que são os gados mesmo, e vão estar consumindo esse tipo de conteúdo, gastando dinheiro nesse sentido. Entende? E principalmente, né, não só dinheiro físico, mas o dinheiro ali que elas querem tem que ver com essa moeda de atenção, tá? A audiência feminina, né, nesse sentido. Então, assim, quando elas lucram então com esse extremo, né, de exposição, isso daí faz uma migração então de performance, e você vai ter então isso como um modelo de negócio que dá dinheiro, entendeu? Dentro de uma dinâmica de fetiche moral, né? Então é algo que é profundamente cínico e que é possível observar em certos detalhes, né? Como, por exemplo, no caso do OnlyFans lá, né? Ela pertence simbolicamente aos assinantes, só que dentro do mito da tradwife performática, ela projeta a imagem para perceber que para pertencer a um suposto marido ou então a Deus, né? Então isso daí gerando performance e audiência. Tipo, só trocou ali o senhorio, né? No OnlyFans ela pertencia a quem pagasse lá, não sei, uma quantia de dinheiro ali para ver. Só que agora não, elas pertencem a Deus e ao suposto marido. Mas só que ainda continua mediatizando as coisas. Fora a estética como absorção também, a sociedade é visual. Então o fato dela colocar um lencinho na cabeça, segurar uma bíblia, o sistema já absorve instantaneamente. Entendeu? Ignorando o caráter e ignorando essa questão de construção do caráter, que ele não ocorre assim nessa questão da iluminação, né, do enfoque holofótico, mas geralmente é feito de forma obscura. Então o caráter é construído no silêncio, digamos assim, não na exposição. Fora também do pornô como estilo de vida. Entende? Então existe esse lifestyle, né, não sexual, só que continua sendo conteúdo do mesmo jeito. O consumo vai ser basicamente obsessivo em termos da vida privada da pessoa, e essas conversões midiáticas geralmente alimentam esse tipo de fetiche. Quer dizer, o público cristão consome a pureza da ex-atriz, né, com a mesma intensidade com que o público secular consome ainda a promiscuidade, tá? Só que assim, não tem como enganar Deus, né? Não tem como tapear. Beleza, essa mulher pode tapear todo mundo, pode tapear os líderes, pode... quem quer que seja ali, né? Tanto que Jesus Cristo diz como sinais do fim que muitos trairiam e se enganariam, né? Enganar-se uns aos outros, tá? Dentro da igreja cristã, né? E o juízo bíblico é brutal, é mais brutal ainda. Porque assim, se a liderança feminina é um sinal de juízo de Deus,
E é uma autoridade, muitas vezes, nessa questão das tradwives aí, sendo colocadas como uma autoridade baseada em experiências do pecado, e não, assim, uma santidade da vida presente. A autoridade vem do testemunho, então, de uma vida inteira, né? Só que os bons testemunhos dos de fora, né, que é colocado nessa lógica atual, a autoridade ela vem do quão profundo você caiu. Quer dizer, não é uma autoridade que vem, de fato, de uma prática, de uma vivência, entendeu? Espiritual longa. Isso daí não. A santidade ela vai ser extraída em cima do quão fundo a pessoa foi, né? Então, quanto mais no fundo do poço, mais autoridade ela tem para falar X, Y, Z, quando é justamente o contrário. É justamente essa pessoa que não tem que falar nada, porque ela seguiu o exemplo errado, entendeu? Então, assim, não é dado holofote pra guriazinha que tá na igreja ali, se guardando o casamento e tal, porque não dá hype, né? Infelizmente é assim que funciona. Então, assim, o juízo bíblico, essa questão de autoridade, né? A autoridade, o quão profundo você caiu, o quão bem você consegue embalar-se, então, dessa queda, e aí conseguir configurar todo o mercado em cima do consumo cristão. A grande ironia disso tudo é que enquanto essas figuras se tornam novos ícones do conservadorismo, mulheres que realmente vivem uma vida discreta e modesta, justamente elas acabam perdendo essa... Tipo, elas acabam sendo invisíveis, né? Invisibilizadas. Entendeu? Aí se transformando... E o curioso é porque essas gurias pregam Provérbios 31 assim com um afinco que é magistral, né? Um tipo de teatralização, né? Vamos colocar assim, entendeu? Prega Provérbios 31, a mulher virtuosa e não sei o quê, né? E aí cai quem quer, né? Nos golpes aí, entende? Infelizmente é o que vai ter, tá? Então essas atrizes, entendeu? Assim, as pessoas não deveriam levar tão a sério, entendeu? Eu estou falando aqui a título de informação mesmo. Porque no fim das contas, assim, cada um dará conta de si mesmo a Deus. O propósito não é enganar, é trazer a verdade, entende? Acerca dessa questão e do que as pessoas têm que fazer para mudar, entende? Então, assim, tanto individualmente quanto coletivamente, é imprescindível ver a verdade e aí tomar atitudes em relação a isso, entende? Para poder chegar, então, a alguma conclusão de fato e não ser enganado. Não são só falsos profetas, são falsas profetisas, entende? E aí dizendo... se converteram, dando ordem para os homens para fazer XYZ coisas, cobrando o tradicionalismo assim no talo, né, dos maridos e namorados, quando que na vida pregressa ali ela fez tudo que não podia, né? É que nem diz aquele ditado, né, que as mulheres procuram a Deus quando o diabo não as quer mais.